Não basta só ter fé, tem que ter movimento. Quem quer que as coisas andem tem que se movimentar. A palavra de hoje é para pessoas que estão ali esperando que algo aconteça, mas não querem se mover para fazer algo, para dar o primeiro passo, mas estão ali sempre querendo que Deus dê todas as coordenadas com riquezas de detalhe, que ficam ali pensando que Deus, ele deve fazer tudo. Mas lembra de Abraão? Quando o Senhor disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, o Senhor ainda iria revelar a ele o lugar. Então, cada passo que ele dava era um passo de fé. Então, muitas vezes o que está faltando em nós é fé, porque a gente quer só ficar ali parado, estagnado, esperando que Deus ele venha falar todo o passo a passo. Mas o que acontece é que quando a gente dá um passo, Deus ele nos revela o próximo. E muitas vezes a gente não começa algo, por quê? Porque Deus ainda não revelou tudo, mas Ele só vai revelar depois que a gente começar a caminhar. Então a palavra de hoje: não basta só ter fé, tem que ter movimento. Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 5, e o versículo do 5 ao 8, que diz: E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, Jesus deu para ele uma palavra de movimento. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele ali começou a desabafar com Jesus, começou a chorar as mágoas do que havia acontecido durante 38 anos. O mais incrível da história desse homem, meus irmãos, é que ele é o homem que a Bíblia relata que passou muito mais tempo doente. Se você colocar no Google qual foi o homem que ficou muito tempo doente, o maior tempo que a Bíblia relata que alguém passou doente foi este homem, que ele era paralítico, e por ele não ter o movimento das pernas, ele ficou ali ano após ano esperando, que algo acontecesse, a situação mudasse. Quem sabe ele esperava que de repente um milagre ia cair do céu e ele ia andar, mas ele ficava ali ano após ano e nada acontecia na vida dele, ano após ano, e a sua situação permanecia da mesma forma, na estagnação, na paralisação. E muitas vezes a gente se encontra como este homem. A nossa vida fica totalmente paralisada, estagnada, e a gente fica sempre querendo saber qual é o próximo passo, o que é que eu vou fazer. E enquanto a gente fica ali com aquelas teorias e imaginando o que é que a gente vai fazer, a gente acaba não fazendo nada, porque quem muito pensa, nada faz. Então, muitas vezes o que está faltando em nós é movimento. Muitas vezes o medo tenta nos frear e dizer: não, se você andar muito, você vai lá na frente se frustrar. E quem sabe o medo está tentando te travar. Quem sabe o medo está tentando segurar as tuas pernas com correntes e te fazendo estagnar e te fazendo acreditar que se você colocar um passo de fé você vai cair. Não, mas se você já tem uma palavra liberada de milagre, então pode ficar tranquilo que quando você começar a caminhar, Deus ele vai colocando o chão, porque isso acontecia com Abraão. Abraão ele recebeu uma palavra e enquanto ele caminhava, Deus ia colocando o chão. Ele não sabia o que ele ia fazer amanhã, ele não sabia para onde ele iria, mas porém ele estava sob uma palavra, e a palavra para ele era vá. A palavra para ele era de movimento.
porque Deus não queria Abraão parado, mas ele precisava andar para poder chegar no lugar que Deus tinha para ele. E quantas vezes a gente se encontra de braços cruzados? Quantas vezes a gente fica ali só esperando um milagre, só esperando a vitória? Eu vou esperar porque Deus disse que vai fazer. Eu vou esperar aqui porque Deus disse que vai acontecer assim, assim, assim. Mas a gente não se movimenta, a gente não dá o primeiro passo. Então é isso que tem feito muitas pessoas ficarem travadas. Uma coisa que acontecia na vida daquele homem é que já havia uma porta de bênção liberada sobre ele. Por quê? Porque havia aquele tanque que quando o anjo descia, ele tocava nas águas e aquele que caísse naquelas águas era curado. Então já tinha a porta aberta de milagre. Porém, aquele homem, como nós sabemos, ele tinha essa deficiência que ele não se movia, ele estava sobre uma cama. E aí você pode estar se perguntando, Ruth, se ele não se movia, como é que ele ia fazer para chegar no tanque? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente não pode se limitar por conta daquela dificuldade. Quando a gente encontra uma situação difícil na nossa vida, um exemplo, uma empresa, quando acontece algo difícil, a pessoa vai dizer, eita, aconteceu esse simples problema, eu vou fechar aqui a empresa, já tem vários anos de empresa aberta e eu vou fechar por conta desse problema. Não, o que a pessoa faz? Ele vai procurar outra solução, ele vai buscar outra alternativa para que ele chegue naquela conclusão, naquele objetivo que ele quer. Então, se acontece um problema na nossa vida, a gente não pode travar a nossa vida por conta do problema que surgiu, por conta da dificuldade que se apresentou na nossa frente. Mas o que a gente deve fazer é procurar outro meio, procurar outra alternativa, outra solução para aquele problema. Ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, mas aquela dificuldade não era para ele ficar ali preso àquele problema, àquela dificuldade. Ele poderia procurar ajuda, ele poderia procurar outro meio para que aquele milagre pudesse acontecer. Por quê? Porque já tinha a porta aberta, já estava logo ali à frente dele o tanque em que todos que entravam eram curados. Então só bastava ele encontrar um meio para que aquela situação viesse acontecer de forma mais veloz. Não seria necessário ele ter esperado tanto tempo por aquele milagre, se ele apenas tivesse entendido na mentalidade dele porque quando a gente tem uma mentalidade pequena, uma mentalidade fechada, quando acontece um problema, a gente logo já se tranca no quarto, já não quer sair, já quer ficar lá preso. Não, já aconteceu isso, já é o fim, não tem jeito, e já coloca 1 milhão de coisas na frente para dizer já acabou, já era, não tem jeito. E em vez da pessoa ir procurar outra alternativa, a pessoa se prende àquele problema. E o que aconteceu com ele é que ele não movia os pés, porém ele podia falar, porque aqui, como nós lemos, Jesus falou com ele e ele foi logo relatando a mágoa que ele tinha. Ele foi logo contando o que tinha acontecido com ele. Então, se ele sabia falar, por que ele não usou a ferramenta que ele tinha para que aquela estagnação e paralisação na vida dele pudesse ser freada de uma vez por todas? Se ele tinha aquela outra ferramenta ao seu favor, então ele poderia chamar um, ele poderia chamar outro, dizer: fulano, cicrano, vamos fazer um acordo. Eu te dou essa cama em troca, se você me ajudar quando ali a água se mover, você me carregar e me jogar ali, eu posso te dar essa cama que eu estou, porque ela não vai mais me servir, porque se eu começar a andar, eu posso trabalhar e aí eu compro outra para mim, mas o que eu estou precisando agora é me mover, o que eu estou precisando agora é andar.
Então ele poderia usar a sua língua, a sua boca ao seu favor e começar a argumentar e começar a fazer ali um acordo com outras pessoas para que ele pudesse ter aquele milagre, ele pudesse alcançar aquele objetivo. Então, muitas vezes você está aí travado ou travada, paralisado, porque você deixou o medo entrar no seu coração, deixou te paralisar, e você, em vez de usar outras ferramentas, você viu que uma ferramenta não deu certo, em vez de você procurar outras, você se limitou àquela e achou que aquela era a única que funcionava, achou que aquela era a única que daria certo, mas não. A língua dele, a voz dele era uma ferramenta que, se ele usasse, daria muito certo. Se ele usasse ao seu favor e entrasse ali em debate, e todas aquelas pessoas que estavam ali na fila, as pessoas que já tinham recebido a cura, ele poderia chamar e dizer: fulano, tu quer ganhar essa cama? Cicrano, tu quer ganhar essa cama? Então, se você me carregar e me colocar ali, eu vou te dar essa cama. Ele poderia ter achado muitas alternativas. Se ele fosse um homem que tivesse muitas posses, muitos bens, ele poderia até dizer que daria algo a mais àquelas pessoas, mas ele não. Ele decidiu se vitimizar, ele decidiu deixar com que aquela dificuldade, aquela paralisia pudesse determinar o fim dos seus dias, porque 38 anos é uma vida inteira, 38 anos não são 38 dias. Então eu tenho 28 anos, aquele homem estava ali 10 anos a mais do que eu tenho de vida, parado, deitado numa cama, esperando aquela situação mudar, e não tinha nenhum movimento, não tinha nenhuma atitude para que aquilo acontecesse. Ele não tinha nenhuma evolução, né, naquela situação, mas foi 38 anos de sofrimento, foi 38 anos de estagnação. Você que está me ouvindo, você quer também ficar 38 anos nesse estado, ficar 38 anos nessa situação, tudo porque você não quer se movimentar, tudo porque você não quer procurar outra alternativa, outro meio da situação que apareceu para que ela se resolva. Você quer ter a mesma vida que aquele homem, né? Passou tantos anos sem movimento, passou tantos anos parado, sendo que ele tinha tantas ferramentas ao seu dispor. Por que eu digo tantas ferramentas? Porque além da boca que ele tinha, além da voz que ele tinha, sabe o que ele tinha mais? Ele tinha movimento nos seus braços, ele tinha movimento na mão, porque a Bíblia relata que ele era paralítico e não totalmente aleijado, e não totalmente imóvel, mas ele era apenas paralítico. Então ele tinha as suas mãos e ele poderia fazer o que também? Se arrastar com as suas mãos. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm deficiência nos pés ou nas mãos e eles começam a desenvolver novas habilidades. A gente já vê tantos futebol, né, que eles desenvolveram para pessoas que têm algum tipo de deficiência, paralisia, e essas pessoas conseguem desenvolver a maior habilidade, né? Até pessoas que não enxergam, eles conseguem ter a maior audição, a audição mais apurada do que todos nós que ouvimos normalmente. Então, ele poderia fazer da sua deficiência uma forma de resiliência. Ele poderia encontrar uma solução daquele problema, porque o que é resiliência? É quando a gente encontra na dificuldade um motivo para tirar algo bom, é quando a gente consegue extrair coisa boa de situações ruins. Então ele poderia usar aquela deficiência ao seu favor e começar a adquirir, né, maior destaque nos outros membros. Ele poderia fazer com que a mão dele fosse os seus pés. Por quê?
Porque Deus é tão sábio que Ele faz com que aquelas pessoas que têm a deficiência de um membro, eles comecem a evoluir outros membros para que a vida deles possam ser mais ágeis, possam ser mais fáceis. Então Ele tinha outras ferramentas. E por que Ele não usou? Porque a paralisia estava na sua mente. Ele estava travado na mentalidade. Quem sabe por tantos anos que ele esteve naquela situação, que ele achou que a cama era o seu lugar. Ele achou que a paralisia era o seu lugar. E quem sabe as vozes contrárias já começaram a dominar a sua mente e a dizer: a cama é o teu lugar, a depressão é o teu lugar, a paralisia é o teu lugar. E ele começou a acreditar. Ele poderia usar outras ferramentas. Lembra da mulher do fluxo de sangue que está relatado em Lucas, capítulo 8, versículo do 43 ao 48, que a Bíblia relata que aquela mulher, ela sofria de um fluxo de sangue. E aquele fluxo era um fluxo intenso, em que já estava ali por muitos anos. Não era 1, não era 2 anos, mas era 12 anos que ela estava ali com aquela enfermidade. E como nós sabemos, nós mulheres, quando a gente está com naquele período menstrual, a gente pode até ficar mais fraca. Por quê? Porque o corpo está perdendo sangue. Então ela se encontrava sempre em estado de fraqueza, estado de fragilidade, porque era recorrente aquele sangramento. Era 12 anos sem pausa, e ela estava ali tão vulnerável, tão fraca. A Bíblia relata que ela já tinha gastado todos os seus bens, já tinha ido em busca de muitos médicos, mas nenhum conseguiu, dar cura para aquela mulher. Mas o que trouxe a cura, primeiramente, foi a sua fé, e depois foi o seu movimento. Por quê? Porque ela poderia ficar dentro de um quarto e dizer: eu já tentei de tudo, eu já me movimentei tanto, as outras coisas não deram certo. Eu poderia não tentar, mas me mover. Por quê? Porque se tantas coisas falhou, essa também pode falhar. Mas não, a mentalidade dela era transformada. Ela tinha uma mentalidade de alguém que não se contenta com a sua paralisia, que não se contenta em ficar deitado numa cama. Ela queria receber o seu milagre, ela queria receber a sua cura. Então o que ela fez? Eu não vou deixar essa situação me domar, eu não vou deixar esse problema me jogar numa cama, mas o que eu vou fazer? Eu vou me movimentar. O que eu vou fazer? Eu escutei falar que vai passar um homem aqui, e esse homem cura todos os tipos de enfermidades. Eu vou me mover mais uma vez. E a Bíblia fala que ela tocou na orla do manto de Jesus. E o que aconteceu, irmã Ruth, é que na mesma hora aquela mulher foi curada. Ela tinha fragilidade, ela tinha fraqueza, ela chegou ali praticamente se arrastando, no chão, mas ela chegou ali naquele estado de fraqueza, mas ela chegou. Aquele homem, ele estava prostrado numa cama, ele tinha dificuldades, mas ele poderia também se arrastar, ele poderia também tentar se mover, mesmo com a falta que ele tinha, mesmo com a deficiência, a dificuldade que ele possuía. Ele poderia se mover para o seu milagre, ele poderia se mover para a sua cura, mas ele decidiu ficar estagnado. Ele decidiu ficar paralisado. E quem sabe o emocional daquele homem já estava tão fragilizado. O emocional dele podia estar totalmente abalado, porque fazia ele ficar naquele estado paralisado na cama. Quem sabe ao longo daqueles anos teve pessoas que chegou para dizer: coitado, ele já tá aí já faz 1 ano, já tá aí faz 2 anos, já tá aí já faz 10 anos, depois 20, 30, 38 anos, ele naquela situação. E quem sabe chegava pessoas maldosas para dizer: coitado, olha, ele nesse estado, ele nunca vai andar, ele nunca vai ficar de
pé, ele nunca vai melhorar. E quem sabe ele foi deixando com que aqueles pensamentos fossem entrando na mente dele. Quem sabe ele foi deixando com que aquelas vozes contrárias fossem entrando nos seus ouvidos e entrando no seu coração. E ali ele foi ficando parado, ali ele foi ficando imóvel, ali ele foi ficando estagnado naquela cama. E ali ele já foi perdendo totalmente a sua fé, ele foi perdendo totalmente o seu movimento, porque o movimento dele já estava paralisado no seu corpo. Mas quando ele deixou que a mente dele parasse, ali acabou tudo. Por quê? Porque quando tem pessoas, quando contrai uma depressão, o que é que acontece? A mente dela trava todo o corpo, e ali a pessoa não consegue mais andar, não consegue mais se movimentar. Então tem pessoas que, assim como esse homem, você que está vendo este vídeo, Deus ele quer falar contigo. Por quê? Porque você pode estar como aquele homem, porque ele já tinha sido tão machucado, ele já tinha sido tão ferido nas suas emoções, que ele deixou com que as palavras contrárias entrassem no seu coração e determinassem o futuro dele, e dissessem: para, e dissessem: cala-te, e dissessem: fica quieto. Então ele deixou com que aquelas vozes determinassem aonde ele iria chegar e o que ele iria fazer. Então ele aceitava aquelas palavras, ele aceitava aquela reclusa, e ele ficava ali imóvel, ele ficava ali estagnado. E quem sabe tem acontecido isso com você. Eu não sei como está o teu emocional. Talvez o teu emocional esteja fragilizado. Talvez o teu emocional esteja tão debilitado ao ponto de você hoje se encontrar sobre uma cama, ao ponto de você hoje nem querer mais sair de casa, ao ponto de você estar totalmente imóvel, né? Por conta que o seu emocional foi ferido, por conta que o seu emocional foi machucado, foi traído, foi abandonado. Aconteceu coisas, né, com você que você não gostaria que tivesse acontecido. E quem sabe você está aí nessa cama, e quem sabe você está aí nessa paralisia e você não consegue se mover. Mas escute essa palavra, porque essa palavra é de Deus para o teu coração. Enquanto ele estava ali naquela situação de cama, enquanto ele estava ali naquela situação de paralisia, tinha pessoas que estavam ao seu redor se movimentando. Tinha pessoas que estavam ao redor dele fazendo, né, aquele movimento, quem sabe de dizer palavras contrárias, quem sabe de dizer para ele: aceita que dói menos, quem sabe diziam para ele: aceita a tua condição, porque tu sempre vai estar nessa condição. E ali aquelas pessoas faziam aquele movimentar, mas era um movimento maldoso, mas era um movimento ruim. E enquanto aquelas pessoas se movimentavam para o ferir, ele ficava estagnado. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Tem pessoas que se movimentam para ferir e deixam outras paralisadas. Tem pessoas que se movimentam para falar palavras de maldição. Tem pessoas que se movimentam para ferir, para trair, para magoar, para deixar o outro no pó, no chão, né? Tem pessoas que se movimentam para fazer o mal e deixam outras no estado de cama, no estado de paralisia, no estado de estagnação. Então você que está me assistindo, quem sabe pessoas se movimentaram e fizeram coisas contra você, que te machucaram, que te magoaram, que fizeram você estar aí nessa situação agora. Quem sabe outras pessoas, né, se movimentaram para te trair, para te machucar, para te magoar, para adoecer o teu coração e as tuas emoções. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer: não deixe que essas pessoas te coloquem numa cama. Não deixe que essas pessoas te façam ficar paralisadas. Por quê? Porque Deus quer te ver em movimento, Deus quer te ver andando, Deus quer te ver sorrindo, Deus quer te ver triunfando.
Ei, e você que está me ouvindo, se você está nesse estado depreciativo por conta de pessoas, eu quero te dar uma dica. Se você não conseguir usar as armas do céu, que é o louvor, que é a oração, que é a busca da igreja, se você não conseguir dar esse passo de fé, eu tenho outro conselho para te dar. Sabe qual a ferramenta que você pode usar, né? A ferramenta terrena que você pode usar para se sentir melhor? Coloque a sua melhor roupa, coloque o melhor penteado, coloque o seu melhor calçado. Quando você se olhar no espelho, você vai se admirar, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir muito bela. Você que é homem vai se sentir muito belo, né? Coloque a sua melhor roupa, seu melhor calçado e comece a olhar para você, né? Nessa hora você vai se sentir melhor, você não vai querer mais estar deitado nessa cama. E principalmente se alguém te feriu para te ver prostrado, principalmente se alguém liberou coisas contrárias para te ver triste, para te ver chorando, para te ver amargurado, ou se você foi traído por alguém, o que você vai fazer? Você vai vestir a sua melhor roupa e você vai sair desse quarto, você vai sair dessa cama, você vai sair desse lugar e vai ir até o lugar, né? Vai passar pela rua de quem te feriu, vai passar pela rua de quem te ofendeu e você vai dar o seu melhor sorriso, porque a maldade das pessoas que nos ferem, que tentam nos ferir, que tentam nos entristecer, a maldade delas é querer nos ver prostrado, querer nos ver numa cama, querer nos ver triste, chorando e desalinhado, né? Mas aí você vai dar o contrário do que essas pessoas querem. Você vai fazer totalmente o contrário. Você vai sorrir, você vai se arrumar, você vai andar, você vai mostrar que você está muito melhor, né? Do que eles pensam. Então faça isso e não deixe com que te travem, não deixe com que te coloquem nesse estado, não deixe com que te coloquem, né, nessa situação, não deixe a maldade fazer você estar nesse estado depreciativo, nesse estado de tristeza, mas dê o seu melhor sorriso, mostre que você está bem, mostre que você não vai deixar o que te fizeram travar, mostre que você não vai deixar a amargura, a maldade do que te fizeram, né, te prender aí nesse estado, nessa cama, nessa situação. Então siga esse conselho e você vai ver que a sua vida vai começar a mudar, você vai ver que a sua vida vai começar a melhorar. Enquanto você está ali sorrindo, se arrumando, você vai começar a se sentir tão bem que aquilo vai começar a fazer parte da sua rotina, aquilo vai começar a fazer parte do seu dia a dia. Mas eu tenho outro conselho e muito mais eficaz e muito mais importante para te dar. É porque quando a gente é ferido por pessoas, a gente precisa ser curado por Deus. Então, faça o seguinte: faça uma oração a Jesus. Jesus, me feriram, me machucaram, liberaram essas palavras, ou me traíram, ou me abandonaram, ou me entristeceram, fizeram algo contra mim que me deixaram, né, nessa situação. E aí você vai dizer o quê? Você diz: Jesus, eu te peço, derrama o teu bálsamo no meu coração, derrama a tua cura. Por quê? Porque eu não quero mais viver com isso, eu não quero mais sobreviver, eu quero viver abundantemente e não sobreviver, me rastejar, ficar ali naquela situação cômica, mas eu quero viver uma vida digna, uma vida abundante. Então chegou o tempo de sair dessa cama, chegou o tempo de você sair dessa situação. Deus não te quer parado, deitado, frustrado. Deus não te quer imóvel. Deus não te quer nesse estado em que você se encontra. Porque Ele quer te ver andando, Ele quer te ver movimentando, Ele quer que você se mova, Ele quer que você dê um outro passo. E você que tem empresa, que você viu que entrou alguma dificuldade, você viu que surgiu ali uma dificuldade, essa palavra também é para você, porque em vez de você deixar com que aquela dificuldade venha te parar,
em vez de deixar com que aquela dificuldade venha colocar um fim na tua empresa, no teu projeto, você deve procurar outras ferramentas, você deve procurar outros meios para que você possa sair dessa situação. Mas não deixe que esse problema, essa situação, essa adversidade venha te fazer ficar imóvel, ficar entregue ao problema, assim como o homem, o paralítico de Betesda, ele ficou totalmente entregue ao problema. A mente dele já tinha aceitado aquela dificuldade e ele ficou ali aceitando, toda aquela situação. Mas se ele tivesse se posicionado e usado as outras ferramentas que nós já abordamos aqui, então ele teria visto que as coisas iriam mudar. Ele iria ver que as coisas não ficariam mais paradas e estagnadas da forma que estavam. E tem coisas que só não acontecem na nossa vida porque a gente fica imóvel e a gente fica sem se mover. Então tem coisas que Deus só está olhando lá do céu assim pra gente e Deus só está observando. Essa pessoa vai aceitar mesmo essa situação? Essa pessoa vai achar que esse problema é para ela levar para a vida dela e colocar no coração e colocar ali na bagagem como se fizesse parte da vida dela? Então Deus, ele fica só nos observando e vendo se a gente vai pegar aquela situação, aquele problema como se fosse um bichinho de estimação e a gente começasse a levar para onde a gente fosse e a gente começasse a alimentar aquele problema e a gente começasse a cuidar daquela situação como se fosse ali um bichinho, um parasita. Não, mas ele fica nos observando e sabe o que ele quer que a gente faça? Se movimente e não deixe com que aquela situação vire um bichinho de estimação da gente, em que a gente tenha que levar para toda a nossa vida, para toda a nossa história. Assim como aquele homem, ele fez daquela situação, daquela paralisia, ele já fez um bichinho de estimação e já estava levando para toda a vida dele. Já era 38 anos, ele com aquele mesmo problema, com aquela mesma necessidade. Então, ele já estava ali tão conformado com aquela situação que ele já tinha se entregado, já tinha aceitado e não queria mais ter um posicionamento, não queria mais se mover, mas já estava completamente entregue. A vida é assim mesmo, acontece problema, acontece situação, e ele estava aceitando, na maior tranquilidade, na maior normalidade. É claro que a gente não pode colocar a mão na cabeça e se desesperar pelos problemas que aparecem, mas o posicionamento que Deus quer que a gente tenha é um posicionamento onde há movimento e onde há fé, porque a fé sem obras é morta. Assim está na palavra de Deus. A gente não pode ter fé e não se mover, mas a gente tem que ter fé e também tem que ter o movimento. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela teve fé. Ela disse: se eu apenas tocar, eu serei curada. Mas ela também foi se arrastando. Então teve também o movimento. Então, para que ela recebesse a sua cura, ela passou pelas duas etapas: a etapa da fé e a etapa do movimento. Então, por isso, ela recebeu o seu milagre. E você vai esperar até quanto tempo para receber o seu milagre? Vai esperar até quantos anos para poder decidir o que fazer, para poder tomar uma decisão, Ou vai continuar assim do mesmo jeito? Ou vai continuar na mesma situação? Ou vai continuar com o mesmo problema, Vai tomar uma decisão? Vai ter uma atitude? Vai ter um movimento? Ou vai ficar paralisado? Ou vai ficar estagnada? Decida hoje o que você quer para o seu amanhã. Decida hoje o que você vai querer. Vai querer ter uma mudança de vida ou vai deixar com que o problema defina a sua vida? Então não aceite, meu querido, minha querida, não se entregue a esse problema.
problema, você que está me ouvindo, que está com depressão, que está com síndrome de pânico, que está com ansiedade e não consegue mais sair de casa, não consegue mais ter uma atitude de se levantar, não consegue se alimentar direito, não consegue mal tomar um banho, se vestir, porque está aí deixando essa enfermidade, essa dor te domar. Não aceite isso. Não aceite essa situação, mas diga para o problema que você tem um grande Deus e não diga para Deus que o seu problema é grande. Então Deus, Ele quer que você se mova, porque Ele não quer te ver paralisado, Ele não quer te ver prostrado. Então demorou tantos anos para acontecer o milagre na vida daquele homem, o que poderia ter acontecido bem antes se ele tivesse se movido de alguma forma. Ele esperou tantos anos, foi tantos anos da sua história perdidos, foi tantos anos estagnado que ele perdeu, mas se ele tivesse apenas tido um movimento, se ele tivesse tido apenas uma atitude, a história dele seria diferente. Então vamos ler aqui o que aconteceu no final da história desse homem. João capítulo 5 e o versículo 6 e 7. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus, ele se compadeceu desse homem. E aqui no versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então Jesus deu para ele uma palavra de movimento. Jesus deu para ele uma ordem para se movimentar. E qual era a ordem? Que ele iria se levantar daquela cama. E a segunda ordem é que ele iria levar a sua cama. Ou seja, Jesus estava dizendo ali para ele: você ficou tanto tempo aceitando esse problema, você ficou tanto tempo aceitando essa situação, que agora que eu cheguei para te curar, eu vou te fazer mover 2 vezes mais. Em vez dele apenas se levantar e sair andando, Jesus fez com que ele se levantasse, pegasse a sua cama e andasse. Ou seja, ele teve o movimento duplicado. Foi tantos anos aceitando o problema que a bênção veio em dobro. Foi tantos anos paralisado que Jesus deu aquela ordem que o movimento seria em dobro. Ei, não espere o milagre pairar do céu para te tirar dessa cama. Esse homem esperou por praticamente toda uma vida, e Jesus, vendo que aquele homem não se movia, Jesus vendo que aquele homem não se movimentava, Jesus se compadeceu dele. Eu acredito que na minha conjectura humana, Jesus pensava ali: coitado, porque ele não pegou outras ferramentas, porque ele não pediu a outras pessoas para fazer um acordo com ele, para jogar ele lá dentro, Ele esperou todo esse tempo. Foi o homem que mais ficou doente, que a Bíblia relata, que passou muito mais tempo na sua doença. E ele aceitava aquela situação, e Jesus ali olhando, a situação dele, ele se conformou. Então eu vou ter que ir lá e entrar na história dele, senão ele vai morrer naquela cama, senão ele vai morrer daquele jeito. Então, você aí que está esperando Deus intervir na sua situação e te tirar dessa cama, você aí que tem esperado, acontecer um milagre, e você começar a se mover. Veja a história desse homem que aconteceu. Ele esperou ali por muito tempo, sem usar as ferramentas. Quem sabe a fé dele já estava apagada, quem sabe ele nem orava mais, Então não tinha nenhum tipo de movimento, não tinha nenhum tipo de ação, mas ele estava completamente paralisado. E ali Jesus, quando viu, Jesus chegou para fazer o que ele poderia ter feito há muitos anos. Com apenas uma atitude dele, aquela situação, aquele ciclo teria sido encerrado na vida dele, e ele começaria a se mover, ele começaria a andar. Então você vai esperar quanto tempo por um milagre? Você vai esperar tanto tempo para fazer
o que a sua mão, né, o que já está na sua mão, o que você já tem, né? As ferramentas que já estão disponíveis para você, mas você não tem usado, mas você não tem, né, feito o que você pode fazer. Você só tem ficado de braço cruzado esperando o milagre, esperando a bênção cair do céu, esperando Jesus descer do céu para te levantar, Jesus descer do céu para fazer a tua empresa andar. Mas as ferramentas que você poderia usar, você não tem usado, né? Os meios que você pode fazer, né? Divulgação, marketing, tudo que você tem disponível para fazer, você precisa usar e não esperar que aconteça um milagre, que caia do céu, né, ali a solução. Não, você precisa, né, primeiramente consultar Deus, buscar Deus. Mas se você já tem uma palavra liberada para você, se você tem uma porta aberta, assim como aquele homem tinha, que ele tinha o tanque, já era um acesso, era uma porta aberta de milagre liberada para ele. Ele só precisava se mover para aquela porta. E quem sabe você está aí, né? Tem portas aberta para você, tem portas liberadas para você, mas você fica de braço cruzado, esperando Jesus fazer tudo, esperando Jesus te pegar no colo e te fazer passar pela porta que ele já abriu, pela oportunidade que ele já abriu para você. Você não usa as ferramentas que ele te dá, você não quer usar a sabedoria, a inteligência, as ferramentas ao teu favor, mas você quer tudo mastigado, você quer que Deus dilua tudo, toda a informação, todo o passo e te dê para que você possa fazer alguma coisa. E não é isso que ele quer de nós. Ele quer que a gente primeiro dê um passo de fé, que a gente se mova. Se a gente já tem a palavra, se a gente já tem a porta aberta, agora só basta se mover, agora só basta andar, usar a sabedoria, usar a inteligência e começar a caminhar. Então, não deixe que os obstáculos te paralisem. Aquele homem tinha um grande obstáculo na vida dele. Aquele homem tinha uma paralisia, né, nos seus pés. Aquilo era um grande obstáculo que fazia ele pensar que nada mais seria possível para ele, que nada mais daria certo por conta de um obstáculo que ele tinha. Então era ele naquela cama para chegar naquele tanque. Era apenas alguns passos, era apenas alguns movimentos. Porém, um obstáculo impediu com que ele vivesse aquele milagre antes, né, de passar 38 anos. Apenas alguns movimentos, né, fizeram com que ele tivesse ali a sua vida travada. E quem sabe alguns obstáculos na tua vida que chegaram, né, estão aí te fazendo pensar que nada mais vai acontecer. Estão te fazendo pensar que nada mais vai ser possível, que não vai acontecer mais nenhuma bênção, que não vai ter mais vitória, que não vai ter mais andamento nesse processo. Você que tem causa na justiça, quem sabe alguns obstáculos que se levantaram, né, na tua frente te fazem pensar que Deus não vai fazer você sair vitorioso dessa causa. Quem sabe o obstáculo que apareceu te fez perder a fé, te desanimou e te fez pensar que não era mais possível, né, você ter essa vitória. Mas tenha um passo de fé, tenha um movimento. Então, quando a gente vê que a gente não pode usar nenhuma arma terrena, quando a gente não tem nenhuma ferramenta terrena, qual é a ferramenta, irmã Ruth, que a gente pode usar? É a nossa fé, é a oração, é o jejum, é a entrega a Deus. Então, você que está aí achando que essa situação é o fim, você que está aí achando que essa causa você perdeu por conta do obstáculo que se levantou à tua frente, eu venho aqui para te dizer: não olhe para o obstáculo, não olhe para a situação, não olhe para o problema, mas olhe para Jesus, que já abriu a porta para você. Então, se a porta já está aberta, só basta você confiar naquilo que já foi liberado para
você viver. Então, se a porta que Deus abriu para você já está aberta, só basta você atravessar, porque a vitória já é garantida, a vitória já é tua. Só basta você tomar posse e se movimentar. Amém? Se essa palavra falou o teu coração, deixa o like, deixa amém nos comentários. Se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Amém? Que Deus te abençoe.